Olá, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Marcos Bren e eu estou aqui a convite do pessoal da Cássio Educação para mostrar para vocês como usar calculadoras científicas, né? No caso, a gente está usando aqui, eu vou olhar aqui para não mentir, uma FX991LACW para resolver circuitos elétricos, né? Eu sou professor lá na Unisenai, do Paraná, em vários cursos de tecnologia, e para poder mostrar isso para vocês, eu vou usar a seguinte estratégia, né? Então, eu vou colocar uma câmera aqui na minha calculadora e uma câmera aqui no meu quadrinho e já propor um exercício para vocês aqui de cálculo de eletrônica de potência, né? Então, o principal componente aqui é um triac, né? Então, aqui é bem comum ainda você ver o circuito snubber, né? Que seria um resistor e um capacitor em paralelo com o triac. Eu não coloquei aqui porque meu quadrinho é pequeno e não é pertinente à conta que eu quero mostrar hoje. A gente tem um resistor da carga e um resistor que a gente vai calcular aqui, que é o resistor que vai definir o ângulo de disparo que a gente quiser, né? Então, a gente vai fazer esse camarada disparar aqui em 45 graus, então ele vai disparar aqui e aqui, e também vai fazer um disparo aqui em 90 graus, que vai ser aqui e aqui, né? Então, o que a gente espera? Que, claro, quanto maior o ângulo de disparo, quanto mais tarde o triac disparar, menor será a tensão RMS, que a gente precisa calcular aqui também, né? Então, o que é a tensão RMS? É a tensão proporcional em corrente contínua, ou a tensão que é proporcional à potência na carga, ou seja, a tensão mais pertinente aí para os cálculos de eletrônica de potência, quando você quer regular a potência na carga, que é o caso desse exercício. Bom, por que essa equação aqui é tão grande? Porque ela vem da solução de uma integral, né? RMS quer dizer root mean square, então você tem que pegar a função, elevar ela ao quadrado, tirar a raiz, né? E aí acaba ficando um pouquinho mais elaborado os cálculos matemáticos. Mas a equação para a gente já está aqui, assim como a tensão aqui, a equação para calcular Rx, que é basicamente a tensão no resistor dividido pela corrente no resistor. A tensão VGT, que é a tensão de disparo aqui necessária no triac e a corrente de disparo do triac, é basicamente uma informação do componente. Então, isso aí você vai ver lá na folha de dados do componente. Bom, temos mais uma equação que fala aqui da tensão de pico, que a gente vai precisar nas duas equações, que é só pegar a tensão da rede de 127 e multiplicar por raiz de 2. Isso vai funcionar sempre que for uma senoide perfeita. E eu deixei aqui ainda a resistência da carga de 100 ohms, que para a gente não vai aparecer em nenhuma das duas equações. Por quê? Porque basicamente não se solicitou para pedir para calcular a corrente. Mas, claro, depois com a tensão RMS fica moleza pela lei de Ohm vocês calcularem isso. Então, vamos fazer a parte difícil aqui do exercício, que é enfrentar basicamente as equações um pouco maiores. Bom, para isso, eu vou usar aqui a calculadora, só para mostrar para vocês, ela está no modo calcular, o modo mais normal dela. E para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou primeiro salvar aqui os 45, os 45 executar, e vou salvar aqui na variável A, armazenar. Posso até limpar aqui depois, posso voltar nas variáveis, está lá a variável A, 45 graus para a gente. Então, beleza. A partir de agora, então, é só calcular. O que a gente vai fazer? Primeiro, abrir uma fraçãozinha aqui, está aqui a nossa fraçãozinha, e o que a gente vai colocar? Essa equação aqui. A tensão de pico, a gente já viu que é 127 raiz de 2. Então, vamos colocar aqui 127 vezes raiz de 2. Vou ter que colocar um pouquinho para frente para sair da raiz. E agora, então, vamos fazer o resto da equação. Então, agora é vezes seno. Então, vamos lá. Vezes seno. E agora, em vez de colocar 45, eu vou colocar a variável A. Então, vamos colocar aqui a variável A. Então, é só colocar o Shift e o 4 aqui para colocar a variável A. Aqui, moçada, a minha calculadora já está em graus, né? Tem um Dzinho ali de graus, mas se por acaso a tua tivesse em radianos, você poderia ainda vir aqui em catálogo, vir aqui em ângulo e colocar, aqui em cima graus, né? Claro que aqui para a gente daria na mesma, não precisaria
fazer isso, né? Mas eu fiz também o que está em abundância não nos prejudica, né? O que abunda não nos prejudica. Então, podemos deixar o graus ali. Vamos para a parte de baixo, que é basicamente colocar a corrente IGT aqui, que é 50 miliamperes. Então, 50 mili, né? Que é vezes 10 a menos 3. Beleza. Calculamos aqui, deu 2.540 ohms. Olha só, 2.540 ohms. Podemos salvar isso aqui ó, na variável B. Opa, na variável B aqui, armazenamos, só para a gente poder comparar com o próximo cálculo lá que a gente for fazer. Qual que é a parte legal de usar a memória? Porque agora eu posso limpar aqui a minha memória, e posso colocar aqui o novo ângulo. Né? Então, eu coloquei 90, Enter, e vou salvar aqui ó, na minha variável A. Armazenei. Por que isso é legal? Porque aí eu não preciso digitar tudo de novo. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Voltar e nos últimos cálculos aqui, apertando esse botão para cima, cheguei no último cálculo que a gente tinha feito e vou dar um executar novamente. Olha só, calculamos agora, então, o valor de RX, que deu 3.592,1 ohms, para um ângulo maior. Claro, isso era o esperado, né? Então, para disparar num ângulo maior, esse RX é maior, né? Então, a tensão vai ter que aumentar, vai ter que estar um pouquinho mais alta para ele disparar, né? Então, aqui, ó, a tensão está um pouquinho mais alta no ângulo de 90 e, portanto, para gerar a mesma corrente. Então, faz sentido que a gente pegue e calcule um RX um pouco maior nesse caso. Então, calculamos aí 3.592. Legal. Agora, vamos voltar aqui os 45 graus para variável A. Armazenei aqui. Enfim. E vamos fazer o quê? Vamos calcular agora as tensões RMS nos dois casos. Então, a equaçãozinha é meio grande. Está aqui a tensão de pico, que a gente já viu que é 127 vezes raiz de 2. Colocar um pouquinho para frente para sair da raiz, vezes. E agora eu vou colocar a grande raizona grande aqui, né? Então, vamos lá. Essa raizona grande, vezes a primeira fração. Ó. Coloquei o botão de fração para quê? Para ficar bonitinho de enxergar na calculadora. Então, a primeira fração é 1/2. Vou colocar aqui, ó, bonitinho, 1/2. Menos aqui, menos. Ali o nosso ângulo alfa. Então, vamos fazer outra fração. O nosso ângulo alfa, que é quem a gente chamou de A, dividido aqui por 360. Agora aqui, mais. Vamos fazer a última fraçãozinha ali, a última fração, que é o seno de 2 vezes alfa. Então, vou colocar aqui 2 vezes A de novo, fechando parênteses. E aqui embaixo vamos colocar, então, 4π. 4, o π, cadê o π? Que está aqui, vamos lá, 4π. Então, digitamos toda a equaçãozinha legal, tal, agora é só executar, só correr para o abraço. Né? Então, calculamos aqui 121, né? Então, para 45 graus, a gente tem aqui, ó, 121, arredondando, 121 volts RMS, mais ou menos aí, né? Agora vamos calcular quanto que ficaria de tensão RMS se o disparo fosse em 90 graus, né? Que se o disparo for em 90 graus, a gente passa a cortar um pouco, um pedaço um pouco maior da senoide. Então, como que a gente faz isso? Vamos ter que digitar tudo de novo essa equação? Não, né? Mais uma vez, vamos usar a memória. Eu vou limpar tudo aqui, vou colocar 90 graus, Enter, e vou salvar esse valor na variável A. Salvei aqui, armazenei, posso entrar na memória, agora temos 90 graus lá na memória, A, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou atrás do último cálculo que eu fiz, apertando o botãozinho ali para cima, e vamos dar um executar. Então, o que a gente conseguiu agora? Para 90 graus, a gente teve uma tensão menor na RMS, que era o esperado. Né? Então, temos uma tensão aí de 89,8 volts RMS. Então, conforme o esperado, a gente conseguiu aí calcular rapidamente duas equações aí que são grandinhas, onde a galera acaba se confundindo bastante com a ajuda da memória da calculadora. Use a memória da calculadora, pessoal. A galera da Caixa não vai mandar um boleto todo mês lá, cada vez que você usar a memória. Se você comprou calculadora, pode usar todas as posições de memória o quanto você quiser
essa é a dica de hoje. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí. Até mais.